Em agosto de 1914, três impérios colossais se enfrentavam em uma frente de 1.600 quilômetros. Do Báltico aos Cárpatos, milhões de homens marchavam para um conflito em que nenhum dos três impérios sobreviveria. A Primeira Guerra Mundial começou com um tiro em Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um nacionalista sérvio. O que parecia ser um crime local desencadeou uma reação em cadeia de alianças. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de julho. A Rússia, denominada protetora dos eslavos, mobilizou seus exércitos. A Alemanha, uma aliada de Viena, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto e à França 2 dias depois. Em uma semana, a Europa inteira estava em chamas. A Alemanha entrou nessa guerra com um plano meticulosamente desenhado havia quase uma década. Em 1905, o conde Alfred von Schlieffen, chefe do Estado-Maior alemão, olhou para o mapa da Europa e viu o pesadelo estratégico de Berlim. Uma guerra em duas frentes, a França a oeste e a Rússia a leste. Schlieffen sabia que a Alemanha não poderia vencer ambas simultaneamente. Sua solução foi uma aposta calculada nos tempos de mobilização. O plano Schlieffen determinava que a França deveria ser derrotada em 6 semanas, antes que a Rússia conseguisse se mobilizar completamente. Os cálculos de Berlim se baseavam em uma estimativa precisa. Os russos levariam 6 semanas para concentrar suas forças na fronteira. O plano determinava que 90% do exército alemão invadiria a França pela Bélgica, derrotaria Paris em 40 dias e então correria para leste a tempo de enfrentar os russos. Era um plano de cronômetro, precisão absoluta e, acima de tudo, sem margem de erro. Mas os cálculos estavam errados. A Rússia se mobilizou em apenas 10 dias. O exército do czar Nicolau II, que contava com 6 milhões de homens no total, começou a pressionar a Prússia Oriental, antes mesmo que os alemães pudessem cruzar a Bélgica. Naquele momento, a Alemanha tinha 4,5 milhões de homens sob armas. A Áustria-Hungria, outros 3 milhões. Mas a geografia era implacável. Entre o Báltico e os Balcãs, as ferrovias russas permitiam que tropas fossem deslocadas com uma velocidade que Berlim jamais havia previsto. O alto comando alemão enfrentava agora o pesadelo estratégico definitivo, uma guerra em frentes múltiplas. A aposta de Berlim era ousada. Concentrar 90% do exército no oeste e deixar apenas o 8º Exército Alemão, com um único corpo de 200 mil homens, para conter a fronteira oriental. Contra eles, avançavam 2 exércitos russos inteiros. O primeiro exército, sob o comando do general Paul von Rennenkampf, vindo do nordeste, e o segundo exército, sob o comando do general Alexander Samsonov, vindo do sul. O plano russo era uma pinça clássica: cercar o 8º Exército Alemão em solo prussiano e destruí-lo completamente. Em teoria, os números estavam a favor de São Petersburgo, mas havia um fator que nenhum estrategista poderia prever, e que decidiria o destino da campanha. O que quase ninguém sabia em São Petersburgo era que esses 2 generais se odiavam, e esse ódio pessoal seria mais letal do que qualquer arma alemã. A invasão russa na Prússia Oriental começou em 7 de agosto de 1914. O primeiro exército de Rennenkampf cruzou a fronteira pelo leste, ocupando a cidade de Stallupönen em 17 de agosto, após um breve combate com as forças de coberturas alemãs. 3 dias depois, em Gambinen, os russos infligiram uma derrota tática ao 8º Exército Alemão. Berlim entrou em pânico. O comandante do 8º Exército Alemão, general von Prittwitz, concluiu que a situação era insustentável. Ele ordenou a retirada para o rio Vístula, abandonando a Prússia Oriental aos russos. Foi demitido no dia seguinte. Para substituí-lo, o alto comando alemão convocou 2 nomes que entrariam para a história militar. Paul von Hindenburg, um general de 66 anos retirado da reserva, e Erich Ludendorff, o estrategista que havia acabado de se tornar herói nacional ao liderar a tomada da fortaleza belga de Liège. Em 23 de agosto, a dupla assumiu o comando do 8º Exército. O que aconteceria nas semanas seguintes mudaria a face da frente oriental. A inteligência alemã
havia interceptado algo que beirava o absurdo. As comunicações de rádio russas eram transmitidas em texto claro, sem criptografia alguma. Os operadores de rádio do czar não tinham livros de código compatíveis entre os dois exércitos, então simplesmente mandavam as ordens abertamente. Os alemães agora exatamente sabiam onde cada corpo russo estava, e mais importante, sabiam que Samsonov e Rennenkampf não estavam se comunicando. O ódio pessoal entre esses dois generais, que remontavam um confronto público em uma estação de trem durante a Guerra Russo-Japonesa, significava que o primeiro exército não se moveria para ajudar o segundo. Hindenburg e Ludendorff apostaram tudo nessa brecha. Transferiram quase todo o 8º Exército para o sul, deixando apenas uma fina cobertura de cavalaria diante de Rennenkampf. Entre 26 e 30 de agosto de 1914, a região de Tannenberg, o segundo exército russo foi completamente cercado. As tropas de Samsonov, exaustas após dias de marcha forçada, foram atacadas pelos flancos e pela retaguarda, sem suprimentos, sem munição e sem rota de fuga. O resultado foi catastrófico. 92 mil soldados russos foram capturados. 78 mil foram mortos ou feridos. O general Samsonov, após vagar à noite pelo bosque, onde suas últimas unidades foram aniquiladas, afastou-se de seu estado-maior e suicidou-se com um tiro na cabeça. Seu corpo foi encontrado pelos alemães no dia seguinte. Mas Hindenburg não havia terminado. Entre 7 e 14 de setembro, o 8º Exército Alemão virou-se contra Rennenkampf. Na Batalha dos Lagos Masurianos, o primeiro exército russo foi golpeado e forçado a bater em retirada da Prússia Oriental. Outros 125 mil soldados russos foram mortos, feridos ou capturados. Em apenas 3 semanas, a Rússia havia perdido 300 mil homens no norte. Uma geração de oficiais do exército imperial foi dizimada. As águias prussianas comemoravam uma vitória avassaladora. Mas enquanto o norte ardia em desastre para os russos, o sul contava uma história completamente diferente. Uma história que Viena jamais esqueceria. No sul, o cenário era o oposto. Enquanto o 8º Exército Alemão massacrava os russos na Prússia, o exército austro-húngaro enfrentava o rolo compressor russo na Galícia, e estava perdendo de forma humilhante. A Batalha da Galícia, travada entre agosto e setembro de 1914, foi uma série de 4 grandes confrontos ao longo de 300 quilômetros de frente. De um lado, 1,2 milhões de soldados russos, divididos em 4 exércitos. Do outro, 950 mil soldados austro-húngaros, comandados pelo general Konrad von Hotzendorf, um homem cuja arrogância tática seria responsável por algum dos piores desastres da guerra. Konrad insistiu em uma ofensiva ambiciosa para o norte, uma Polônia russa, mas suas tropas, mal equipadas e com uma logística caótica, não estavam preparadas para a manobra. Os russos, em contraste, tinham uma vantagem crucial. Seus oficiais de inteligência haviam decifrado o código de rádio austro-húngaro. Assim como os alemães fizeram no norte, os russos agora liam os planos inimigos em tempo real. O resultado foi devastador. Os austro-húngaros perderam 430 mil homens, um terço de todo o seu exército, e recuaram 160 quilômetros. Lemberg, a capital da Galícia, caiu em trecho em setembro de 1914. Pela primeira vez na guerra, uma grande cidade do Império Habsburgo estava sob ocupação inimiga. Mas o pior ainda estava por vir. O cerco de Przemyśl começou em setembro de 1914 e duraria 6 meses, o mais longo cerco de toda a Primeira Guerra Mundial. A fortaleza de Przemyśl era a maior da Europa, uma cidadela de 40 km de perímetro defendida por 130 mil soldados austro-húngaros. Os russos a cercaram completamente. Em março de 1915, após 133 dias de cerco, sem alimento e com as defesas desmoronando, os 120 mil defensores restantes se renderam. Foi a maior capitulação da história austro-húngara. Os russos chegaram aos Cárpatos. Os passes de montanha que levavam à planície húngara estavam a poucos quilômetros de distância. Em Viena, o pânico era real. A Áustria-Hungria estava à beira do colapso militar, em apenas 6 meses de guerra. Mas a Alemanha não podia permitir que seu principal aliado desmoronasse. E no início de 1915,
Berlim olhou para o leste com uma decisão que mudaria tudo. Em maio de 1915, a Alemanha tomou uma decisão estratégica radical: transferir divisões de elite da frente ocidental para o leste. As trincheiras da França haviam se estabilizado em um impasse sangrento, mas no leste, o terreno ainda permitia movimento, e Berlim pretendia explorar essa vantagem ao máximo. Nasceu assim a ofensiva de Görlitz-Tarnow, comandada pelo general August von Mackensen. O plano era simples e brutal: concentrar uma força de choque esmagadora em um setor estreito da frente, entre as cidades de Görlitz e Tarnow, na Galícia, e simplesmente romper as linhas russas. O que aconteceu em 2 de maio de 1915 não tinha precedentes na história. Os alemães concentrariam 1.200 peças de artilharia em apenas 40 quilômetros de frente, uma densidade de 30 canhões por quilômetro, a maior concentração de artilharia já vista em uma batalha até aquele momento. Às 6 da manhã, os canhões abriram fogo, e durante 4 horas, 700 mil projéteis choveram sobre as posições russas. As trincheiras russas simplesmente desapareceram. A terceira divisão de guarda russa, que defendia o setor crítico, perdeu 95% de sua força efetiva antes mesmo de ver um soldado alemão. Quando a infantaria de Mackensen avançou, encontrou crateras, corpos e sobreviventes em estado de choque. A penetração foi imediata. Em 2 semanas, os alemães avançaram 100 quilômetros. O que se seguiu foi a Grande Retirada Russa de 1915. Varsóvia, sob domínio russo desde 1815, caiu em agosto. A fortaleza de Brest-Litovsk, onde os russos haviam concentrado 400 mil defensores, foi evacuada às pressas e tomada em 25 de agosto. Vilnius, a histórica capital lituana, caiu em setembro. O custo humano foi estarrecedor. Em 1915, o exército russo perdeu 1 milhão de homens entre mortos e feridos. Outros 750 mil foram capturados. A Rússia abandonou 300 mil quilômetros quadrados de território, uma área maior que a Alemanha inteira. Em um ato de desespero, o czar Nicolau II tomou uma decisão que selaria seu destino. Em setembro de 1915, ele assumiu pessoalmente o comando supremo do exército, demitindo o grão-duque Nicolau Nikolaevich. Agora, cada derrota russa era pessoalmente dele. Cada recuo carregava seu nome. Mas a Rússia não entrou em um colapso, por uma razão que todos os generais alemães conheciam e temiam desde as campanhas de Napoleão: o inverno russo. As temperaturas caíram abaixo de 40 graus negativos. Os suprimentos alemães congelaram. As locomotivas pararam e a ofensiva simplesmente parou. Em 1916, a Rússia provou que ainda tinha garras. A ofensiva de Brusilov, lançada em junho pelo general Alexei Brusilov, foi a mais bem-sucedida operação russa de toda a guerra, e uma das mais inovadoras da história militar. Brusilov abandonou a doutrina tradicional de concentrar forças em um único ponto. Ao invés disso, ordenou ataques simultâneos ao longo de 480 km de frente, impedindo que os austro-húngaros transferissem reservas. Usou túneis de aproximação cavados até 70 metros das linhas inimigas e empregou artilharia de precisão coordenada com relógios. O resultado foi devastador para os austro-húngaros. Em apenas 3 meses, os russos infligiram 1,5 milhões de baixas, entre mortos, feridos e 400 mil prisioneiros. A Áustria-Hungria foi quase tirada da guerra, mas o custo pela Rússia também foi imenso, entre 440 e 500 mil baixas russas. E diferentemente do Império Multinacional dos Habsburgo, a Rússia czarista não tinha mais como repor essas perdas. O exército russo, que entrara na guerra com 6 milhões de homens, estava sangrando até a morte. As deserções se multiplicavam, e regimentos inteiros abandonavam suas posições. Em fevereiro de 1917, o descontentamento geral da Rússia gerou protestos em Petrogrado que se transformaram em uma revolução. O czar Nicolau II foi obrigado a abdicar em 15 de março e um governo provisório comandado por Alexander Kerensky assumiu. Porém, 8 meses depois, os bolcheviques tomaram o poder. O resultado foi o Tratado de Brest-Litovsk, assinado em 3 de março de 1918. A Rússia bolchevique, exausta em uma guerra civil, aceitou termos humilhantes. Perdeu 34% de sua população
o equivalente a 55 milhões de pessoas, junto com um terço de suas terras agrícolas, perdeu 54% de sua capacidade industrial e 89% de suas minas de carvão. 1 milhão de quilômetros quadrados de território foram arrancados do mapa russo. A Alemanha havia vencido no leste, mas a vitória chegara tarde demais. Os 50 batalhões transferidos da Frente Oriental para o Oeste em 1918 não foram suficientes para impedir o colapso do Império Alemão diante da ofensiva aliada. Em novembro daquele mesmo ano, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício e, ironicamente, uma das primeiras cláusulas foi a anulação do Tratado de Brest-Litovsk. O Império Austro-Húngaro, diante da instabilidade política e das derrotas nas frentes de batalha, se dissolveu em várias nações, desaparecendo completamente do mapa. 3 impérios entraram em guerra na Frente Oriental em 1914: Rússia, Alemanha e Áustria. Quando o conflito terminou, nenhum deles existia mais. A Frente Oriental não foi apenas um teatro de operações, foi uma máquina de destruir impérios. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostaria de receber mais conteúdos como esse a respeito de grandes guerras e batalhas, deixe seu like e se inscreva no canal Memória de Guerra. Muito obrigado e até a próxima.